Então, pessoal, boa noite para vocês, né? Eu vou dar continuidade para vocês aqui e terminar, na verdade, o assunto precipitação, tá? Hoje, são dois itens, basicamente, que eu vou finalizar com vocês aqui. Um deles é as chuvas intensas, né? Então, as chuvas intensas, elas são analisadas através de pluviograma, tá? Então, a gente, acessando os pluviogramas, né, com as informações de total precipitado e duração da chuva, a gente consegue intensidade, tá? Só que não basta um pluviograma apenas para que a gente tenha, né, a informação de fazer um projeto, por exemplo, de chuvas intensas. A gente precisa de vários eventos, né? Então, a gente deve separar esses eventos, tá? Analisar esses eventos e associar com o período de retorno. Tudo bem? Aquilo que foi feito em hidrologia estatística, por exemplo, com total anual, né, poderia ter sido feito com precipitação máxima diária. A partir disso, né, analisar o período de retorno, só que aqueles dados, da forma que estava lá, sem a gente saber, né, qual foi a duração da chuva, a gente não consegue fazer isso, tá? A gente só consegue fazer isso quando a gente tem a situação de leitura do pluviograma. Mas a partir do pluviograma, a gente poderia fazer o processo inverso, né? Ter um total, trabalhar com hidrologia estatística, por exemplo, como a gente fez no início, e também fazer essa análise de chuvas intensas, tá? Mas só para deixar claro que a gente não pode pegar uma única chuva e falar que ela chuva intensa. A gente tem que fazer uma análise de vários eventos. Tudo bem? Uma das formas, né, da gente fazer isso sem ter que acessar os dados pluviográficos, né, sem ter que acessar o pluviograma, que nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é uma informação que a gente consegue obter com facilidade. Então, em função disso, a gente trabalha, né? É muito comum a gente fazer uso da equação que a gente conhece como equação IDF, tá? Por que IDF? Porque é uma equação de intensidade, duração e frequência, tá? Então, é conhecido como curva IDF. E ela é desse tipo aqui, né? Ela é uma equação que vai ter sempre esses parâmetros K, A, B e C, dependendo da localidade. Então, se eu estou fazendo um estudo para Poços de Caldas, eu tenho parâmetros K, B e C. Se estiver fazendo estudos para Alfenas, eu tenho parâmetros K, B e C específicos para lá. Se estiver fazendo para Campinas, eu tenho parâmetros K, B e C específicos para lá. Então, para cada localidade, para cada município, eu tenho esses parâmetros K, B e C específicos. Aqui a gente tem a informação, né, que é a duração da chuva. Então, a duração da chuva, ou tempo de concentração, nesse caso aqui, a duração da chuva mesmo, é representada aqui, tá? Ela deve ser entrada com as unidades aqui em minutos, tá bem? E aqui em cima, e por último, né, a gente tem aqui, ó, o tempo de concentração, tá bom? Desculpa, o período de retorno, né? Então, o período de retorno, essa informação aqui, o período de retorno em anos. Então, como é que vai ficar? Repetindo, parâmetros K, A, B e C, dependendo da localidade, tá bem? Não tem unidade, da forma que você achar no Pluv, que eu vou mostrar para vocês aqui o software. Vocês podem utilizar aqueles valores. Parâmetro duração da chuva, tá? Tem que ser entrado aqui em minutos e o período de retorno em anos. Então, aqui, informação anos, tá? Aqui, informação em minutos, né?
E esta informação, tá? Ela é a unidade dela, é milímetro por hora. Como é uma equação ajustada, gente, não tente, não faça nenhuma análise dimensional, tá? Vocês simplesmente têm que pegar as unidades que está sendo indicada aí e fazer uma inserção dos dados, né, dos parâmetros, dos valores numéricos, na verdade, né, em função dessas unidades. Tá bom? Não tentem fazer análise dimensional. Então, aqui não é porque é milímetro por hora que vai entrar aqui em hora, vai ser minutos mesmo, tá bom? Essa equação aqui, então, né, da forma que é apresentada, hoje em dia, no Brasil, é uma da forma mais utilizada, tá? É a intensidade, então, né, essa equação conhecida como equação de IDF, não intensidade, duração e frequência, ou curva IDF, tá? Por que isso, gente? Porque isso facilita demais a vida nossa em termos de projeto, porque se eu tiver que ter acesso a dados pluviográficos, sendo que muitas vezes nem dados pluviométricos a gente tem, né, com muita disponibilidade, imagina dados pluviográficos, tá bom? Então, por essa dificuldade, a gente acaba trabalhando com dados com essa curva IDF, que facilita bastante para a gente fazer qualquer tipo de projeto relacionado a uma localidade específica. Tá? Eu vou mostrar para vocês o pluvio, aí vocês me ajudam aí para falar se fez o compartilhamento, assim que tiver feito. Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui. Quando compartilhar, vocês me avisam, por favor. Ah, tá, obrigado. Então, aqui, ó. Tá, obrigado. Então, aqui é o seguinte, o que acontece? Quando eu quero uma certa localidade, né, eu vou escolher aqui, tá? O estado, né? A gente tem praticamente para todo o Brasil. Tem alguns lugares que a gente não tem, não. Mas, vamos supor, em Minas Gerais, vou escolher aqui, eu vou buscar Poços de Caldas, tá? Por exemplo, né, só para ilustrar aqui para a gente. E, a partir disso, né, vocês vão verificar que vai aparecer aqui embaixo, ó, aqui, ó, parâmetros, tá, da equação IDF, ou seja, intensidade, duração e frequência, tá? Aqui, ó, parâmetros IDF. Então, parâmetros K, A, B e C. Aqui é vírgula, tá? Isso mesmo, 1012,538, 0,200, 10,374 e 0,797. Então, dependendo da localidade que você quiser, você vem aqui e acessa, né? O estado primeiro, aí vai carregar. Eu prefiro fazer a busca por localidade, porque a localidade é no sentido de, por exemplo, o nome do município. Se eu quiser o nome de uma estação, fica mais difícil. Por quê? Porque, geralmente, estações elas estão atreladas, né, a informações de alguma referência, do tipo, a fazenda tal, né, a cooperativa tal, então fica mais difícil. Vamos pegar aqui, por exemplo, Aguaí, ó. Então, já mudou. Não sei se alguém lembra aqui os valores, mas está aqui, ó. 1058,591, 0,143, 23,916, 0,836, ou seja, essas informações são para Aguaí, tá? E assim você pode fazer a busca. O software é um software gratuito, feito, desenvolvido, né, disponibilizado pela Federal de Viçosa, através do Departamento de Engenharia Agrícola, né? Então, eu vou deixar na própria apresentação ter o link que vocês podem acessar. E, a partir do link, vocês podem baixar, tá? Acredito que alguns já baixaram até, mas na própria apresentação aqui vai ficar o link disponível. Que você clicando em cima, vai para o link lá. Ou então, digitar no Google, né, Pluvio, que você provavelmente vai ser direcionado para a página da DEA, Departamento de Engenharia Agrícola, do UFV, e vocês vão encontrar lá disponível para baixar.
tá? De forma gratuita. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em termos de software, né? Do Pluvio, tá? Só para mostrar para vocês essa situação aí. Eu vou voltar aqui para o compartilhamento da apresentação. Assim que compartilhar, vocês me avisam, por favor, aí. Assim que voltar, vocês me falam, por favor. Está compartilhando, Flávio. No slide. Ah, tá, já, obrigado. Então, aqui, chuvas intensas, né? O que acontece? Nem sempre a gente tem disponível, tá, os dados pluviográficos. Uma alternativa seria o que, então? A gente trabalhar com os dados através do Pluvio, tá? Isso seria uma maneira. Uma outra maneira bastante interessante que eu gosto de mostrar também é esse método da desagregação da chuva, tá? Esse método, ele faz o que, basicamente, tá? De uma forma bem simples e resumida. Ele converte, entre aspas aí, né, dados pluviométricos, ou seja, total precipitado, em informações de intensidades, tá? Lembrando o seguinte, dados pluviométricos são dados de quê? São dados de total precipitado naquele dia, tá? A gente pode fazer, por exemplo, né, trabalhar com as chuvas intensas, trabalhar com uma série histórica de precipitação máxima diária, é uma possibilidade, tá? Fazer toda aquela parte de hidrologia estatística, definir eventos associados a uma probabilidade ou a um período de retorno, ou até mesmo em função do período de retorno, outra probabilidade de chegar no evento que a gente tem interesse, né? Tá? Uma coisa ou outra, né? Ou tem um evento e a gente quer chegar saber qual a probabilidade dele, qual o período de retorno, ou tem um período de retorno e a probabilidade de chegar até esse evento, tá bom? Então, isso é uma forma de a gente chegar, então, nas chuvas intensas, porque com o total precipitado, né, de forma, digamos assim, do valor diário, o que acontece? A gente tem milímetro, né, de chuva, ok? Milímetro de chuva, esse, né, dado registrado de forma pluviométrica, ok? Ele é o quê? É um dado que ele foi registrado, tá? Num período de 24 horas. Tudo bem? Mas vamos supor aqui que a gente tenha 30 milímetros. Será que eu posso falar que a intensidade da chuva é 30 milímetros dividido por 24 horas? Ou seja, fazer essa conversão aqui pura e simplesmente? Porque o que acontece? Com dado pluviométrico, né? Com dado pluviométrico, toda e qualquer chuva oriunda da informação pluviométrica, ela terá um período de 24 horas. Eu não tenho outro período, né? O período que eu tenho de dado pluviométrico é 24 horas. Não consigo outro, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma pesquisa, né, que foi desenvolvida há um tempo atrás, pesquisadores de São Paulo fizeram inicialmente os dados para São Paulo, mas a gente acaba utilizando para o Brasil todo em função até mesmo de outros estudos. A gente tem alguma coisa ainda, né, além disso, mas o mais utilizado é esse estudo de São Paulo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês direto na planilha como que a gente faz essa análise desses dados que a gente chama, então, de conversão, né, de dados pluviométricos em dados ou informações, melhor dizendo, de intensidade, tá? Para que a gente possa ter, então, né, a partir dessa intensidade, a gente conseguir, então, fazer análise, né, de um ponto de vista que a gente não conseguiria tendo apenas os dados pluviométricos, tá bom? Quando compartilhar a planilha, vocês me avisam, por favor, que eu vou explicar aqui direto na planilha.
Tá, Obrigado obrigado. aqui. Tá, obrigado. Então, aqui é o seguinte, ó, o que acontece? Logo no início, aqui nas primeiras colunas, né, são informações, por exemplo, que a gente faz numa etapa anterior, tá? Aqui, ó, período de retorno, obviamente que depende o quê? Depende, fez aqui, né? Período de retorno, obviamente depende de quê? Depende do projeto que vai ser realizado, né? Aqui eu estou listando só para vocês terem uma ideia, né? Com 2 anos, por exemplo, seria uma coisa, né? Alguns sistemas de drenagem, pode ser que até tenha 2 anos, o mais comum aqui em torno de 10 ou 20, né? Talvez de 20. Obras maiores, né? A gente colocaria aqui 100, poderia colocar até 1.000, 10.000 anos, tá? Porque, né, seria informações milenárias ou decamilenárias, que são muito utilizadas também. Aqui são só exemplos, tá? Então, essas duas colunas aqui seriam informações anteriores. Por exemplo, através de dado pluviométrico, eu monto uma série histórica de máxima diária, anual, faço um ajuste de distribuição de probabilidade, usando um teste de aderência, tá? Distribuição, por exemplo, Gumbel máximos, teste de aderência, por exemplo, Kolmogorov-Smirnov a 5% de significância, verifico se deu ajuste, pego aquelas informações, então, e vou analisar período de retorno de 2 anos, qual que é a chuva que está associada, de 10 anos, qual que é a chuva que está associada, de 20 anos e assim por diante. Tá bom? Então, essas informações aqui têm que ser feitas numa etapa anterior. A outra informação que vocês vão poder observar aqui é essa aqui, ó. Isso aqui é do estudo, do método. Então, isso aqui vocês não vão mudar. Ah, Flávio, eu quero fazer isso para Poços de Caldas. Como é que eu faço? Não mude isso. Utilize essas informações do estudo que foi feito para São Paulo. Originalmente foi para lá, tá bom? Então, mantenha isso aqui. Não mude. É diferente daquela situação que eu coloquei para vocês do plúvio, né? Lá você busca a localidade. Aqui não. A gente não tem esse estudo para todas as localidades do Brasil. Então, a gente vai fazer, usar dessas informações para que a gente possa, então, né, chegar essas conversões, melhor dizendo, chegar, então, em informações que serão úteis, né, para cálculo de intensidade, tá? Em projetos, obviamente, que isso é muito importante. Então, aqui é o seguinte, essa parte aqui, então, vocês não vão mexer. E aqui, vocês vão notar que existem, né, algumas conversões, tá? Ó, vocês vão notar primeiro aqui, vamos lá, só para explicar algumas delas aqui. O que significa essa aqui, ó? 1 dia para 24 horas. Então, aqui em cima, tá? Nessa primeira linha aqui, são as durações, ou as conversões das durações. Então, estou convertendo de 1 dia para 24 horas, estou convertendo de 24 horas para 12, estou convertendo de 24 para 10, de 24 para 8, de 24 para 6, e assim por diante. 1 hora para 30 minutos, 30 minutos para 20 minutos, 30 minutos para 5 minutos. Tá bom? Então, aqui são as durações. Daqui a pouco eu explico melhor isso aí. Aqui embaixo são os fatores, tá? São os fatores de conversão, ok? Então, vamos lá. Se eu quero converter de 1 dia para 24 horas, eu vou multiplicar pelo fator 1,14. Se eu quero converter de 24 horas para 12, eu vou usar um fator 0,85. Se eu quero converter de 24 horas para 10, eu vou usar um fator 0,82. Tá bom? E é assim que a gente vai fazer. O que eu vou fazer com vocês agora? Tem uma explicação que eu preciso fazer anteriormente, que é o quê? Ó, eu tenho
né, um pluviograma, ok? Eu tenho um pluviograma, e esse pluviograma, o que acontece com ele, né? Opa. O que acontece com ele? Esse pluviograma tem 24 horas, certo? Só que tem um problema, entre aspas, um problema, né? Os pluviogramas no Brasil, eles são lidos das 7 horas de um dia, ou 9, né, de um dia, até as 7 horas ou 9 do outro dia. Ok? Então, é assim que é feito no Brasil. O que acontece? Obviamente, se eu estou fazendo de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, eu não vou ter exatamente, né, a chuva em 24 horas daquele dia. Por quê? Porque acontece o seguinte, né? Vou tentar fazer de uma cor diferente aqui, para ver se vocês conseguem. Então, se eu tenho aqui 7 horas de um dia, vamos supor que aqui fosse 0 horas, né? Ó, pegando aqui atrás, tá? Tentar fazer aqui uma ilustração. Então, 0 horas até o quê? Até as 23h59. Então, o que acontece, na verdade? Olha só o que acontece aqui. Acontece que existe uma sobreposição, né? Que é esse período interno aqui, ó. Então, daquele dia exclusivamente, vai ser esse período aqui. E o que vai acontecer? Tem um período aqui de 0 até as 7 horas de um dia, que não entra nesse pluviograma, e tem aqui, né, depois das 23, ou seja, 0 horas, né? 0 horas até as 7 do outro dia, que está aqui. Entenderam? Então, na verdade, falta 7 horas, né, antes e sobra 7 horas depois. Então, é justamente em função disto, tá bom? Em função disto, que a gente tem que fazer ou faz essa conversão aqui de um dia para 24 horas. A explicação é essa, tá? É como se a gente tivesse 2 pluviogramas e arrastando eles, né? Um voltando até 0 horas e o outro esticando até 7 horas da manhã, tá bom? Então, é nesse sentido que vocês vão, né, precisa entender que a gente, então, tem que fazer essa conversão, tá bom? Então, a explicação por que existe essa conversão de um dia para 24 horas, né? Se o dia tem 24 horas, tá bom? Tem isso aí. Então, nesse caso, o que acontece agora? Quando eu vou fazer, então, a conversão, quando eu vou fazer, então, essa conversão, esse estudo, vamos concentrar aqui nessa primeira coluna, tá bom? O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar os dados dessa coluna, que é a informação de um dia, obtida lá do tratamento, né, da hidrologia estatística, chegando nesses valores, e vou fazer o quê? Ó, eu vou multiplicar esse valor aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou multiplicar, por exemplo, esse valor aqui pelo quê? Por esse valor aqui de 1,14 e vou ter qual o resultado? Multiplicando esse por esse, eu vou ter qual resultado? Eu vou ter esse resultado aqui, ó. Tá bom? Multiplicando esse baixo, né, por esse, por 1,14, eu vou ter qual resultado? Eu vou ter esse resultado aqui. E assim por diante, tá bom? Então, repetindo, peguei a primeira coluna, multipliquei pelo fator e tenho essa coluna toda aqui. Tá? Agora, prestem atenção. Nós vamos fazer uma conversão que é de 24 horas para 12. Então, eu não vou pegar a primeira coluna ou a segunda nossa na planilha. Eu vou pegar o quê? Essa coluna aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar informações dessa coluna, multiplicar por essa constante
para chegar nas informações dessa coluna aqui. Então, 87,1 vezes 0,85 vai dar o 74. Tá? E assim por diante. Depois, observe o seguinte, ó, então essa coluna multiplicada por essa constante vai fornecer toda essa coluna aqui. Agora o detalhe, ó, aqui é 24 horas para 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar a coluna de 24 horas, multiplicar por essa constante aqui, para ter informações onde? Informações dessa coluna toda aqui. Vou fazendo isso para essa situação, para esta situação e para esta situação. Ó, 24 para 8, para 6 e para 1. Agora, o detalhe que é importante, ó, eu tenho agora de 24 para 1. O que eu vou ter que fazer? Pegar valores dessa coluna e multiplicar pela constante para ter em 30 minutos. E vou ter informações aqui. Depois, o que eu vou ter que fazer? Ó, pegar desta aqui, tá? Pegar esta aqui, ok? Fazer as multiplicações e chegar nesta, nesta e nesta. Tá bom? E nessa aqui. É assim que eu faço. Informação importante. O que eu estou obtendo aqui, gente? Parte interna aqui destacado em azul. O que eu estou obtendo aqui? Isso aqui, tá? São informações de quê? Em milímetro, né? Tudo isso aqui, tá bom? Agora, um detalhe importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta informação, vou dar um exemplo aqui. Vocês fazem tudo igual, mesmo raciocínio. Eu vou pegar esta informação aqui, que está numa coluna de 8 horas de duração, aqui, ó, 8 horas de duração, e vou dividir esse valor que eu estou dando exemplo aqui de 122 por 8 horas. Quando eu fizer isso, eu vou chegar nessa informação aqui embaixo, ó, tá? De 15,2. 15,2 o quê? 15,2 o quê, gente? Milímetros por hora, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui me permite, tá? Me permite fazer essa conversão e chegar na informação de intensidade, que é o que a gente buscava. Então, tudo que vocês lerem aqui é milímetro por hora. E eu só fiz aqui o cabeçalho e só repeti isso aqui, e só repeti isso aqui e isso para questão de organização, tá? Mas não precisaria, não. É só para vocês entenderem que eu estou dividindo milímetro por 8 horas, chegando nesse valor. E assim eu faço com todos os valores. O que significa isso aqui, gente? Vou pegar mais um exemplo aqui. Eu estou associando, tá? Vamos pegar aqui, ó, esse valor. O que significa isso? 182,4 milímetros por hora está associado a um período de retorno de 50 anos, ou seja, então é uma chuva que acontece em média a cada 50 anos, com uma duração de quanto? Uma duração de 10 minutos. Tá? Então, a análise que a gente faz é desses dois pontos de vista, desses dois aspectos. A gente considera qual que é o período de retorno que está associado e qual que é a duração que originou essa chuva. Tá? Por isso, a gente tem, então, informações de total precipitado convertido, tá? Convertido
em intensidade que está associada a quê? A esta duração e a este período de retorno aqui. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Isso é muito utilizado, como eu falei com vocês, por quê? Porque a gente não tem, né, informações disponíveis com tanta facilidade ou menos dificuldade quando a gente tem como a gente tem, por exemplo, de dados pluviométricos. Pluviométricos já não são fáceis, mas pluviográficos são mais difíceis, tá bom? Então, a gente utiliza os difíceis. Então, quais são as possibilidades? Ou a gente usa, tá? Ou a gente usa dados pluviométricos, fazendo esse processo de meta-agregação, ou a gente usa o plúvio para chegar na intensidade, duração e frequência, ter os parâmetros e calcular a intensidade, tá? Essas são as duas possibilidades. Tudo bem, gente? Dúvidas?